mulher de mente magra, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. E eu sou Isaac Silva, treinador comportamental e mentor de emagrecimento, criador do programa Mente Magra, e esse é um vídeo diferente, tá bom? Esse é um vídeo diferente de todos os outros que você já viu aqui no canal. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês as gravações, tá bom? Do nosso podcast MagraCast, nosso primeiro podcast, e eu vou disponibilizar aqui para vocês um material totalmente exclusivo, um material único, tá bom? Eu vou conversar com a nossa editora, né, para que vocês vejam exatamente a versão sem cortes, para que você veja todos os detalhes da gravação do nosso primeiro podcast. Eu falo, né, realização de um sonho aí. Graças a Deus, estamos colocando mais um projeto para poder rodar, tá bom? Então, fica ligado comigo aqui nesse vídeo até o final e não esquece, tá bom? Não esquece, não pode esquecer disso. Se você está aqui e ainda não é inscrita, você vai perder os próximos vídeos do nosso canal, tá bom? Principalmente os vídeos do nosso podcast, os vídeos que a gente vem aqui poder tirar a dúvida de vocês, as nossas aulas semanais. Então, já se inscreve no nosso canal, tá bom? Tem um botãozinho de se inscrever aqui embaixo, sapeca o dedo nesse botãozinho aí. Clica no sininho das notificações, porque se você não ativar as notificações, você não vai ficar sabendo, tá? O YouTube não vai entregar para você o aviso de que tem vídeo novo aqui no nosso canal. E principalmente, sapeca o dedinho aí no botão de curtir, tá bom? Dá aquele like magrinho pra gente, aquela moral pra gente continuar trazendo aqui conteúdo de qualidade para te ajudar no seu processo de emagrecimento. Combinado? Tamo junto, faz esse carinho aí no ego do seu mentor de emagrecimento e eu tenho certeza que você vai emagrecer mais rápido depois disso, tá bom? Tamo junto, bora pro vídeo, bora pro podcast, eu tenho certeza que você vai curtir demais. Assiste aí até o final. Fui! Fala, mulher de mente magra, homem de mente magra, sejam bem-vindos ao podcast MM. E aqui quem fala com vocês é Isaac Silva, fundador do programa Mente Magra. E nesse podcast você está prestes a ouvir tudo sobre emagrecimento feminino, masculino, comportamental, estilo de vida. E receba nada mais nada menos do que o nosso host, o cara que está no comando do podcast, Gabriel Serpa. Fala, galera de mente magra, satisfação estar aqui com vocês, eu sou o Gabriel. Tamo juntos, vamos começar o nosso podcast de mente magra. Boa noite para todo mundo então, boa noite Isaac Silva, como é que você tá, meu parceiro? Fala, meu querido, prazer enorme, satisfação em estar aqui, né? Realizando esse sonho, né? Sonho antigo nosso. Exatamente. Estamos aí na luta já há bastante tempo. E estamos começando esse nosso podcast. E eu já quero começar já com uma pergunta que a galera pergunta muito nas redes sociais. E eu trouxe ela para você aqui hoje. Que é a questão do emagrecimento feminino, masculino. Tem diferença? Não tem? Me explica aí como que funciona. Pô, cara, essa é uma das perguntas mais recorrentes dentro do nosso Instagram, né? Quem não segue, segue aí, né? @promentemagra, sem ponto, sem acento. Isso. O que acontece? O emagrecimento, ele é muito diferente, tanto no aspecto fisiológico, quanto no aspecto comportamental, tanto no aspecto biológico, quanto no emocional. É muita diferença junta. Só se você for analisar o organismo masculino, ele produz muito mais hormônios, né, que são, como é que eu posso dizer, favoráveis ao processo de emagrecimento do que o organismo feminino. Fora toda a bagunça hormonal que acontece, né, devido a questões como a menstruação, como a alteração emocional. A gente sabe que a mulher, ela carrega uma carga emocional muito maior, uma carga de expectativa muito maior da sociedade. E aí, sinceramente, tem até uma questão cultural, né, que leva a mulher a ser mais cobrada. Ela não só é mais cobrada pela questão do emagrecimento, né, pela questão de conseguir dar conta de tudo, dar conta e colocar ordem em tudo, mas também se apresentar em uma condição de, eu posso dizer, de aparência física saudável. E não acontece a mesma coisa com o homem, tanto que existe ditados, existe aquelas brincadeiras e tal, de que um homem sem barriga é um homem sem história. Essa cobrança não acontece com o homem, ela acontece somente com a mulher. Só isso já faz ter uma diferença gigantesca entre o emagrecimento masculino e o feminino. Entendi. Não quer dizer, lógico, que o emagrecimento masculino ele seja mais fácil por conta disso, mas as condições são mais favoráveis para o homem. Show de bola, entendi. Então quer dizer que é uma questão cultural, então? Não somente cultural. É cultural no aspecto emocional, que a mulher se sente mais cobrada, né? Ela precisa também dar conta de mais coisas, além de também se cuidar, mas também tem um aspecto fisiológico. Igual eu falei da alteração hormonal, também tem toda a questão de um homem ter uma quantidade, né, de massa muscular muito superior à quantidade de massa muscular da mulher, faz principalmente com que a mulher consuma menos energia, já que ela tem menos massa muscular para manter. O processo, né, de manutenção da massa muscular, ele já consome uma grande quantidade de calorias.
E isso já é até um gancho para a próxima pergunta que a gente recebeu aqui. Bom, que para a mulher é difícil emagrecer, né, como você acabou de falar. Mas eu já vi você falando sobre a diferença na cadeia de produtividade, que isso é uma questão cultural. Como que seria isso? Explica isso pra gente. O que acontece? Se você parar para comparar a rotina diária de um homem e de uma mulher, a tendência é que seja muito diferente e que seja muito mais sobrecarga em cima da mulher do que do homem. Sim. Para você comparar a rotina de um homem médio e uma mulher média, tá bom? A gente vai pegar aqui um cara de 30 anos que trabalha, estuda, tem as rotinas dele pessoais, né, que a gente chama de atividades individuais, que é, por exemplo, academia, futebol, igreja, são atividades individuais. E a gente tem a mulher, que ela também tem as mesmas rotinas, tá bom? Só que, além disso, ela é mãe, culturalmente ela é a responsável por cuidar da casa, enquanto isso, culturalmente, não fica em cima do homem. Lógico que hoje, né, com a modernidade, com a diferença de comportamento do homem mudando, e principalmente a mulher tomando mais um lugar de não ser mais aquela dona de casa que era do século, não vou nem dizer século passado, né? Décadas atrás, a gente nota que está tendo uma diferença. O homem está começando a cuidar um pouco mais da casa, o homem está começando a cuidar um pouco mais dos filhos. Sim. E isso está acontecendo até, mais uma vez, por pressão da sociedade. Mas aí já é assunto para outro podcast. Mas a questão é, se você pega a rotina diária de um homem e pega a rotina diária de uma mulher, ela está muito mais sobrecarregada. Ela levanta de manhã, prepara o café da manhã das crianças, vai levar a criança para o colégio, depois ela vai para o serviço dela, talvez ela teve a possibilidade de tomar um café da manhã decente, ela chega no serviço, vai dar conta de todas as coisas do serviço dela, sai na hora do almoço, às vezes tem que pegar as crianças no colégio no horário de almoço, e aí chega, tem que dar almoço para a criança, voltar para o serviço, dar conta do serviço dela até 5, 6, 7 horas do dia, para poder voltar para casa, cuidar da casa, fazer janta, arrumar a pia, lavar a louça, lavar roupa, e aí logo depois tem que preparar todo o jantar para as crianças, para o marido que vai chegar, e o marido meio que já espera que chegue e o jantar esteja pronto, e aí ela vai preparar para colocar as crianças para dormir, provavelmente ele fazer uma atividade de casa, que normalmente é a mãe, ainda assim, ainda hoje, né, mesmo com tanta modernidade, ainda hoje é a mãe que normalmente senta para poder fazer a tarefa de casa com o filho, e colocar os filhos para dormir, para depois talvez aí pensar em jantar, tomar um banho, fazer alguma atividade para ela. Nesse caso, a maioria das mulheres acaba se colocando em segundo, terceiro, quarto lugar, né? Ela vai ficando depois do trabalho, depois do filho, depois do marido, depois da casa, e aí a gente percebe que exatamente essa cadeia de produtividade da mulher, ela exige muito mais do que exige do homem, que normalmente com a questão da função de provedor que vem desde os tempos mais antigos, ele se preocupa muito mais em colocar a grana dentro de casa, e esses são alguns, né? A gente sabe que isso não é a maioria, mas sim, colocar a grana dentro de casa e fazer as tarefas deles que são mais individuais. E isso, assim, a gente tem que também se colocar nessa caixinha, porque a gente sabe, a gente foi criado assim. Não é nem que seja sempre escolha do homem, é porque as crenças que a gente recebeu na nossa infância, os valores, eles quase todos foram voltados para isso. Uma ou outra criança teve uma educação diferente. Mas em suma é isso. A rotina da mulher é muito mais estressante. E pegando um gancho justamente nessa questão que você falou aí de a mulher ter a rotina mais árdua, né, para dentro de casa, ela focar mais na casa do que nela, por que você vê que o homem, já que ele tem essa questão mais individualizada, por que o homem não cuida tanto da saúde como a mulher, já que ele tem, digamos, entre aspas, mais tempo disponível? Cara, entra na resposta que eu dei à primeira pergunta. O homem ele não tem tanta pressão social de estar em forma. Você entende? Se o cara chegar no meio da roda de amigo dele na pelada, por exemplo, e ele for um cara gordinho, isso vai gerar uma zoeira, tal, vai gerar uma brincadeira, mas isso não gera exatamente constrangimento. Entre as mulheres isso é diferente. Se ela chegar dentro do banheiro feminino, de repente uma conhecida que não vê ela há muito tempo pergunta a ela se ela está grávida, isso acaba o dia dela, acaba o mês, acaba o ano dela. Entende? Ela vai para dentro de casa, ela vai enfiar a cabeça debaixo do edredom e vai chorar 3 dias. E vai dar por quê? Porque isso machuca ela intimamente. Enquanto o homem, e não é que o homem seja invulnerável, é porque para ele socialmente isso não é um problema.
para ele isso não desvaloriza, não diminui o que a gente chama de capital social do homem, entendeu? Que é o valor dele perante a sociedade. Valor percebido, né? Exato. No caso do homem, o homem com um pouquinho mais de barriga e tal, normalmente ele é visto como um cara que foi cuidar de carreira, foi cuidar de outras questões que foram prioritárias. No caso da mulher, parece que é desleixo. Então, assim, infelizmente, isso é um aspecto da nossa cultura que é extremamente errado, né? Que a gente, pelo menos nós que trabalhamos com emagrecimento, a gente tem que difundir isso, que a mulher, assim como o homem, ela deve se priorizar. E, infelizmente, a nossa cultura não prega isso. Ainda hoje, sei lá qual século que a gente tá, eu nunca consigo acertar de primeira, mas ano de 2022 e a gente ainda percebe que a sociedade aceita muito mais um homem acima do peso e reprime muito mais uma mulher que está acima do peso, como se ela fosse sempre desleixada. Não leva em consideração todos os traumas, não leva em consideração todos os problemas emocionais, os desafios e a dificuldade da vida moderna da mulher. Exatamente. É a questão da rotina que você acabou de falar aí pra gente. E pegando esse gancho de ajuda, justamente da mulher ter mais essa cobrança, né, social com relação à estética, ao valor percebido que você citou, algo tem um ponto muito interessante. Quando a gente vai procurar uma ajuda especializada, qual que é o primeiro passo que a gente tem que tomar para que essa mudança possa acontecer? Então, eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é o de procurar ajuda. Só que a maioria das pessoas elas já começam errando na procura de ajuda, que normalmente é em quem? Melhor amigo, vizinho, parente. Ou papai Google, né? Dieta. Aí tem um problema muito maior, porque o Google hoje ele tem muito mais desinformação do que informação coerente, né? Muita coisa realmente, fica perdido, né? Realmente documentada e estudada. Mas tem um outro grande problema. Quando a pessoa ela procura essa ajuda, nem sempre ela vai no profissional correto. E aí às vezes ela, vou começar aqui na academia. E aí ela pede ao personal a melhor informação sobre o que ela deve comer. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa. O personal, por exemplo, ele se especializou em quê? Atividade física. O educador físico, ele se especializou em atividade física. Ele não se especializou em nutrição. Como da mesma forma, uma pessoa que está buscando emagrecimento, ela tem que entender que ela só chegou no sobrepeso por conta de hábitos ruins, que ela veio levando isso durante a vida toda. Então é muito mais importante que ela procure alguém que consiga ajudar ela a construir novos hábitos, né? Hábitos emagrecedores, do que procurar uma pessoa que simplesmente vai ensinar ela, olha, isso você pode comer, isso você não deve comer. E aí ela procura o profissional errado. Ela, por exemplo, vai somente no nutricionista e acha que chegar ali, pegar um plano alimentar ali super sofisticado, né, com amêndoa que é plantada lá na Tasmânia, vai gerar resultado para ela, gasta uma grana. Cordilheira dos Andes. Ó. Exato. Gasta uma grana, pega o sol do Himalaia e acha que vai ter resultado e não tem. Faz aquele plano alimentar ali durante 2, 3 dias ou enquanto ela tem dinheiro para sustentar isso e depois acaba desistindo. Então o primeiro passo é procurar o profissional correto para o problema correto. Essa é a questão. Se você tem um problema no seu carro, você vai no enfermeiro? Não, você vai no mecânico. Então é a mesma coisa aqui. E também você falou a questão de emagrecer, começa a emagrecer 2, 3 dias e tem aquele famoso efeito platô, né? Que a pessoa dá um boom no emagrecimento por um tempo, depois ela diminui, às vezes até para de perder peso e é onde muita gente desiste, né? Explica isso pra gente, o que seria esse gap onde a pessoa diminui, ela vem perdendo peso constantemente, de repente para, e aí se a pessoa não tiver informação, o que acontece? Cara, se tem uma coisa que faz as pessoas desistirem daquilo que elas colocaram para ela como objetivo é a frustração. E o platô, ele é isso. O platô, ele é como se fosse o gatilho mental para a frustração. Que é você todos os dias fazendo as atividades, tarefas que você tem que fazer para chegar num resultado. E chega no final de um determinado tempo que você decidiu que era esse tempo, você percebe que não teve o resultado que você esperava. É meio que trabalhar o mês inteiro e chegar no final do mês e não ter salário. O patrão falar mês que vem. Exato, entendeu? Então isso te frustra. E essa frustração faz com que você desista. Se você trabalhar 30 dias e não tiver salário, o que você faz? Tô indo embora. Tô indo embora, tchau. Entendeu? Você se frustrou e você tomou uma decisão de que não vou mais fazer isso. Isso acontece no emagrecimento. Só que o grande problema é que o platô ele não vem somente de estar fazendo a coisa errada. Às vezes você pode estar fazendo a coisa certa, só que fisiologicamente falando,
a gente passa por um processo que se chama termogênese adaptativa, que é o nosso organismo se adaptando àquela rotina. Então ele começa a consumir cada vez menos caloria para poder fazer as mesmas atividades. Entendi. E se não tiver um ajuste que seja feito de tempos em tempos, seu organismo acostuma com a mesma alimentação, com a mesma atividade física, e aí você começa a não evoluir no processo. Então, de tempo em tempo, a gente tem que ajustar a alimentação, ajustar exercício físico, justamente para quando ele entrar no efeito platô, você tirar ele da zona de conforto. Exato. E continuar o Não processo. seria nem exatamente uma zona de conforto. O seu pensamento está certo, mas não seria uma zona de conforto, seria uma zona de equilíbrio. Que o nosso corpo ele busca equilíbrio. A homeostase é um processo do nosso organismo que leva o nosso organismo ao equilíbrio. Isso em qualquer coisa. A gente está falando aqui, né, da homeostase corporal, que é o seu organismo buscando equilíbrio nos sistemas dele. E o seu emagrecimento ele meio que desestabiliza essa homeostase. Entende isso? Entendi. É como se tivesse alguma coisa acontecendo em desordem no seu organismo. O seu cérebro ele olha assim e fala, poxa, esse cara está ficando louco. Ele está perdendo muito peso, muito peso, muito peso. Perdeu peso primeiro mês, segundo mês. Lógico que nosso organismo não conta tempo, mas perdeu peso primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Vou dar uma segurada. Porque imagina que o seu peso é uma conta bancária. É como se estivesse só sacando. Se você só sacar, o que vai acontecer? Vai zerar. Vai zerar. E o que é zerar para o nosso corpo? Morrer. Finish. Exato. E o nosso cérebro ele tem como função principal o quê? Sobrevivência. Nosso cérebro é vamos dizer assim, uma ferramenta de sobrevivência do nosso corpo. Então, ele vai visar parar essa queima de gordura, né? Esse gasto excessivo de calorias, diminuindo seu metabolismo. Ele desacelera seu metabolismo para poder entrar em um estado de equilíbrio, a homeostase. Então, assim, o platô, esse seria o platô fisiológico. Lógico que a gente tem também o platô emocional, que nesse caso está muito mais ligado a crenças e comportamentos, entendeu? Que foram aí inseridos desde o seu nascimento. A gente acaba recebendo, né? Imagina que o seu cérebro é um HD, ele vai recebendo dados desde o momento que você está sendo gerado, tá? Tem muita gente que não sabia, mas já tem estudos que comprovam que a gente consegue absorver sons que são emitidos do lado de fora da barriga da nossa mãe. Então tudo isso já vai gerando para a gente informação. E o nosso cérebro processa isso como? Sempre buscando sobrevivência. Sim. Então quando você está ali na sua infância, e a sua mãe vira para você e fala assim, olha, você tem que comer tudo para você ficar forte. Você começa a criar aquela crença de que se você comer pouco, você vai ser fraco. Então você precisa comer muito. Leva você à compulsão e descontrole alimentar. Ou quando a sua mãe, por exemplo, fala, se você não comer tudo, não vai ganhar sobremesa. Isso leva você a um gatilho de recompensa. A sobremesa passou a ser uma recompensa. Entendi. Seu cérebro, desde pequeno, associa açúcar à recompensa. O que acontece? Você começa a associar depois de grande todo momento que você quer uma recompensa, e a gente quer, recorre ao açúcar. Toda hora que a gente quer um momento de prazer, de felicidade, acaba vindo esse gatilho à tona, né? Essa questão do açúcar. Toda vez. Não só o açúcar na forma açúcar que a gente conhece, açúcar de mesa, branco, tá bom? O carboidrato, ele também acaba se transformando em um tipo de açúcar na nossa corrente sanguínea, que é a glicose. Então, todo tipo de açúcar vai gerar no nosso cérebro, disparar, na verdade, a produção de dopamina, que é um neurotransmissor que gera prazer. Então é como se fosse um prazer de curto prazo, bem momentâneo ali. Mais ou menos igual a droga tem o efeito, né, no cérebro humano. Então isso parcialmente explica por que algumas pessoas conseguem emagrecer e outras não conseguem emagrecer. Seria mais ou menos isso? Exato. As pessoas que elas têm um entendimento maior de por que o organismo delas funciona desse jeito, né, e conseguem mapear essas crenças que limitaram desde antes o peso saudável dela, ela consegue desconstruir, né, essas crenças e consegue reinstalar novas crenças, né? A gente chama isso dentro do programa Mente Magra de pensamentos fortalecedores. Ela começa a reinstalar novas informações. Lembra que eu falei que o cérebro é como um HD? Sim. Ela retira as informações ruins, né? Essa ideia de que se eu não comer tudo eu não cresço, se eu comer tudo eu tenho direito à sobremesa, e se eu fizer tirar uma nota certa eu tenho direito, né, a um prazer alimentício e tal. Ela retira essas ideias ruins, que são pensamentos sabotadores, e coloca pensamentos novos. Mas é muito difícil descobrir isso sozinho, Gabriel. É muito difícil. Eu falo para você porque eu tentei isso durante alguns anos e eu falhei miseravelmente. Eu bati a cabeça, cheguei a perder peso, não quer dizer que eu não cheguei, mas cheguei a perder junto massa muscular, saúde, nutriente. Cheguei a tentar vários processos que não deram resultado e outros que deram resultado inverso, né?
gente busca emagrecer e acaba ganhando peso. E uma coisa eu descobri, buscar o emagrecimento sozinho ou com uma ajuda que não é a ajuda ideal, faz com que a gente ande para trás. Andar para trás gera o quê? Frustração, e frustração leva à desistência. Por isso algumas pessoas conseguem, outras não. Simplesmente pela fonte onde elas buscam o conhecimento. E qual que é o recado, já a gente caminhando para o fim aqui para esse nosso podcast, qual que é o recado que você deixa para quem está nos ouvindo aqui, que você acha, aquela pessoa que acha que não consegue mais emagrecer, que já tentou de tudo, já escutou a vizinha, já tomou chá disso, daquilo, dieta do ovo, dieta cetogênica, dieta não sei mais das quantas, essa pessoa que já desistiu do emagrecimento, que já se conformou, que acha que é normal viver acima do peso, viver com o joelho doendo, as costas doendo, enfim, pressão lá no alto, açúcar lá, diabetes lá no alto. O que você tem a dizer para essas pessoas que já desistiu do emagrecimento? Foi legal que o negócio até caiu ali, Junto. Acho que ficou emocionado com a sua pergunta. Exatamente. Tomei até um susto aqui, rapaz. Vamos lá. Cara, eu vou fazer aqui uma analogia com algo que a gente aprendeu ali, talvez na quinta, sexta série, ou talvez até antes, mas eu não lembro. Não faz muito tempo, né, que eu fiz a quinta série, mas eu já não lembro mais. A gente aprendeu que as estações do ano são divididas entre verão, inverno, primavera e outono. Ou seja, significa que nenhuma estação dura o tempo todo. Nada dura o tempo todo. O que significa que todo processo é mutável. Tudo muda, entendeu? A todo tempo a gente vê as geleiras que pareciam ser coisas eternas estão descongelando. Estão derretendo. A floresta amazônica, talvez uma das maiores, a maior, né? Eu imagino a maior reserva natural do mundo de oxigênio, vamos dizer assim, né? Chamado de um pulmão do mundo, já não é mais um pulmão tão forte assim. Então, assim, todas aquelas coisas que a gente imagina que são para sempre, não são. Poucas delas, né? Eu vou me resguardar aqui no aspecto da fé. Só Deus é eterno. De resto, tudo passa. E aí, o que acontece? O emagrecimento, tá? A gente tem que encarar ele pelo lado inverso. Porque normalmente a pessoa encara o processo de emagrecimento como eu não consigo. Mas se a gente parar para pensar que o sobrepeso também vai passar, a gente só precisa focar aonde? No como. Exatamente. A grande pergunta não é se eu consigo ou não emagrecer. A grande pergunta é como eu faço para emagrecer. Isso leva a gente, Gabriel, a uma outra pergunta, que foi o que me realmente deu um estalo, abriu meu pensamento, né, para poder mais para frente construir o programa Mente Magra, que não é talvez o mais importante o como emagrecer, e sim o quem vai me ensinar o como. E essa é a grande questão. O mentor é muito importante. Cara, o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, só é possível porque a gente teve vários mentores. Quantas pessoas você já viu aí com podcast de 1 milhão de espectadores? Então esses caras vão lá, colocam o curso dele na internet, você aprende junto com o curso desse cara e monta o seu podcast. Exatamente. E outra, se você quer comprar pão, você vai na padaria. Se o seu carro estragou, você vai no mecânico. Se você quer emagrecer, você vai perguntar para tua vizinha pra quê, meu filho? Exato. Essa é a grande sacada do emagrecimento. Que às vezes quando a gente está ali naquele momento cabisbaixo, triste, tá sofrendo mesmo, olhou na frente do espelho e pô, sentiu um nada, uma bosta. Cara, é só uma questão de você parar e pensar, quem pode me ensinar o como? Quem consegue me ensinar exatamente o que eu preciso fazer para chegar no resultado? E aí você deixa de focar um pouquinho naquela sua dificuldade. Porque normalmente a gente olha primeiro para o quê? Para a dificuldade. Quais são as barreiras que me impedem hoje de chegar no meu peso ideal? E aí eu vou encontrar inúmeras. Se eu for olhar problema, Gabriel, eu vou encontrar inúmeros. Exatamente. É falta de grana, é falta de tempo, é falta de saber o que comer. O que eu preciso comer é caro, a academia está cara. Sempre para depois. Eu não tenho tempo para treinar. Eu não tenho tempo para poder parar e preparar uma refeição. E não tem mesmo, cara. Falta de prioridade, né? Não tenho tempo. Por que não tenho tempo? Porque esse tempo está destinado a fazer outra coisa. Que é igual você falou, é falta de prioridade. Não é nem que falta de prioridade, é porque a prioridade está instalada em alguma outra coisa que não é tão importante quanto a saúde. E aí, a gente tem que parar e pensar, será que realmente não é tão importante quanto a saúde? Ou será que eu não sei que a minha saúde é o mais importante? E esse é a grande sacada que a gente ensina dentro do programa Mente Magra. Antes de te ensinar o que você deve comer ou qual atividade física você tem que fazer, eu tenho que te ensinar que sua saúde é a prioridade. Você tem que parar na frente do espelho, olhar para você e falar assim, poxa, você merece o melhor. Você merece pegar e se dedicar a algo que é só para você.
algo que não vai pagar conta, que não vai... Cara, quando você se dedica a algo que só vai pagar conta, você só está pensando nos outros, você só está pensando em quem que é o dono da companhia de luz. Putz, eu não posso ficar devendo esse cara. Exatamente. Putz, eu vou ficar sem luz. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se você cuidar da sua saúde, você vai ter mais disposição para trabalhar? Vai conseguir otimizar mais seu tempo? Vai conseguir trabalhar melhor? Vai conseguir trabalhar mais animado, mais agitado? Conseguir curtir um pouquinho mais seu tempo com sua família? Vai, tudo isso muda. E aí, todas as características que eram ruins na sua vida, elas começam a mudar para melhor. Aí a gente volta lá no exemplo das estações. Tudo passa. Tudo aquilo que estava ruim passou porque agora você está focado em melhorar você. E a gente só vê o mundo de acordo com os nossos olhos. Então, se a nossa ótica está ruim, você vai ver só problema. Quando você melhora um pouquinho a sua ótica, começa a enxergar um pouco mais. Olha, eu sou minha prioridade. O famoso copo meio cheio, né? O copo meio cheio. E aí, para quem está com sede, meu amigo, o copo meio cheio é um barril. Você entende? É isso. Foi isso que mudou a minha vida, cara. Foi isso que mudou a minha vida com relação a me sentir autoconfiante de olhar o meu corpo na frente do espelho e saber, assim, estou feliz com o que eu estou vendo. Quer dizer que eu cheguei na minha meta? Não, longe disso. Mas quer dizer que eu estou evoluindo. Eu procurei exatamente aprender com quem sabia e hoje até eu pratico, eu posso dizer assim, eu pratico tudo que eu aprendi ajudando outras pessoas. É o skin in the game, né? Skin in the game. Tudo que a gente ensina é o que a gente vive. Exatamente. Entendeu? Tudo que a gente ensina é o que a gente vive. Antes de você chegar aqui pra gente gravar, eu tava onde? Tava treinando, cara, sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite, entendeu? Tipo, você que tá escutando esse podcast aqui, você tem que entender que sexta-feira à noite a gente estava gravando aqui conteúdo para ajudar outras pessoas. Então, assim, não é exatamente, nossa, eles são tão bonzinhos e tal. Não, não é isso. É simplesmente uma questão de, se fez bem para mim, vai fazer bem para o outro. E cada vez que eu transmito isso, eu aprendo mais. Exatamente. E aí a gente continua. Mais pessoas são abençoadas. Sempre, né? Sempre. Essa é a meta, sempre. Maravilha. Bom, então é isso. A gente encerra nosso podcast por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo sensacional que o Isaac dissertou aqui para nós, para a gente poder aprender um pouco mais sobre emagrecimento. Exatamente. Eu tenho uma semana que eu estou decorando essa palavra. Bem, mas a nossa equipe vai deixar nossas redes sociais aqui, a minha, do Isaac. Você segue aqui nossas redes sociais. O editor, esquece de colocar no vídeo também, não tá? Isso aí, estamos de Débora. Débora, não esquece de colocar no vídeo, não. Débora Martins, direto de Portugal. Não sei se você sabia, né? Nossa design, nossa editora crescendo além das fronteiras. Então, espero que você tenha gostado. Se você estiver assistindo, ouvindo esse podcast no YouTube, já deixa o seu like aí, compartilhe com seus amigos, com aquela pessoa que você acredita que vai abençoar a vida dela. Tamo junto. Até o próximo episódio. Vou passar a palavra pro nosso amigo Isaac. Show de bola, Gabriel. Olha, aquilo que eu falei aqui no início, a gente está realizando um sonho aí, colocando o podcast no ar. E, acima de tudo, quero te agradecer, tá bom? Aceitou esse convite aí de ser o nosso host, de apresentar o nosso podcast. E até a próxima, meu querido. É nóis. Tamo junto. Valeu. Valeu, galera.